Olá, de volta aqui para a gente falar sobre os deveres do Estado em relação à educação. A gente já estudou também lá na Constituição alguns desses deveres. Aqui o texto está mais atualizado, está mais correto, digamos assim, e também mais amplo, tá? Então a gente vai se aprofundar mesmo aqui. Lembrando sempre, né? Constituição, ela traz ali um parâmetro estabelecido lá na década de 80, né? Sobre aquilo que era importante, superficialmente. A LDB, ela se aprofunda mais, então ela vai detalhar melhor esses assuntos. Por isso que às vezes aqui está mais correto, está mais atualizado, porque são um texto que se atualiza constantemente. Então vocês vão percebendo aí que na LDB tem atualização de 2019, 2018, constantemente acontecem atualizações necessárias para a gente atender a educação de uma forma sempre atual. Então aqui a gente vai começar pelos deveres do Estado em relação à educação. Também são artigos extremamente cobrados que vocês precisam se atentar bem, tá? O primeiro vai falar sobre a educação básica, obrigatória e gratuita, que vai dos 4 aos 17 anos de idade. Eu gosto sempre de reforçar aqui para vocês esse aspecto, porque confunde bastante. Muita gente associa esse termo obrigatório com o que o Estado é obrigado a fornecer, a ofertar. Esse termo obrigatório, ele tem a ver com o fato de que, querendo ou não, a criança, o adolescente devem ser matriculados dos 4 aos 17 anos. Não tem escolha. A família não pode dizer assim, não vou colocar meu filho com 4 ou 5 anos na escola, vou colocar só com 6 no ensino fundamental. Não existe essa escolha, tá? Então, a partir dos 4 anos, a criança é obrigada a ser matriculada na escola. Então, esse termo obrigatório tem a ver com isso, não ao fato de ser obrigatória a oferta. Porque tem muita gente que acha que a oferta só é obrigatória a partir da pré-escola, que seriam os 4 anos. E aí, tá errado, tá? E aí eu vou mostrando isso pra vocês. Antes de entender o que é obrigatório e gratuito, que é essa parte dos 4 aos 17, eu quero mostrar pra vocês o que é a educação básica de uma forma geral, tá? Que a gente fala ali, educação básica, obrigatória e gratuita. Então, primeiro vamos entender o que é a educação básica, depois a gente entende o que é a educação básica, obrigatória e gratuita, que foi o que eu coloquei aqui no esquema. Eu quis colocar até uma corzinha diferente. O azul é a educação básica, obrigatória e gratuita, e o laranja é a educação básica, e o azul também é a educação básica, né? Então, vamos lá. O que é a educação básica? Ela é educação infantil, ensino fundamental, e ensino médio. Isso é educação básica. Sendo que, dentro da educação infantil, nós temos ainda a creche, que é até 3 anos, né, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 e 5 anos. Dentro da educação básica, que é obrigatória, nós só temos a pré-escola. Então, obrigatório e gratuito é tudo isso aqui, tá? Obrigatório. Só que a creche que nós vemos aqui também é gratuita, porque nós temos dentro do inciso 2 falando que a educação infantil ela é gratuita às crianças de até 5 anos. Aqui eu tô falando de creche mais pré-escola. Então, sabe quando alguém diz assim, na lei tá dizendo que só a pré-escola, o governo, o estado, a prefeitura é obrigada a fornecer. A creche não, porque a creche não é obrigatória. A creche, ela não é obrigatória a matrícula, mas ela é um direito, ela é um dever do estado ofertar, porque a gente tem o inciso 2 que fala sobre a gratuidade na educação infantil também, tá? Então, essa oferta também, ela é garantida dentro da gratuidade. Então, bastante cuidado e atenção com isso. Quando eu falo de educação básica obrigatória e gratuita, é só a partir da creche, que está dentro da educação infantil. Mas a educação infantil também é gratuita, também deve ser assegurada de maneira gratuita. A única ressalva que eu faço aqui é que a gente precisa pensar que nós vivemos um projeto de nação. E lá atrás, quando esse projeto se iniciou, a gente via um momento da educação e a gente foi tendo focos. Então, o primeiro foco foi o ensino fundamental, depois o ensino médio,
médio, mais recentemente a pré-escola, e agora, com a garantia total da pré-escola, é que a gente começa a priorizar a construção de creches, estruturar essa política para creches e essa ampliação de atendimento. Tanto é que lá no Plano Nacional de Educação, vocês vão verificar que existe uma meta mais ousada para atendimento da educação básica obrigatória e gratuita e uma tentativa de melhoria do atendimento da creche. Então, uma tentativa de ampliação da creche, que ainda está longe de ser 100%, mas ela está aumentando gradativamente, porque a gente não consegue fazer as coisas da noite pro dia. Eu não posso dizer aqui para vocês que a partir de amanhã vai ter creche para todo mundo, porque isso exige estrutura, exige contratação, exige dinheiro, muitas coisas que nem sempre são possíveis assim. Então, é um projeto de longo prazo, mas a pessoa tem direito, porque está dentro do inciso segundo como um dever, essa gratuidade ao longo de toda a educação infantil. Então, fiquem bastante atentos em relação à diferença entre educação básica e educação básica obrigatória e gratuita, tá bom? Sempre lembrem que a prioridade das leis sempre é o atendimento da educação básica obrigatória e gratuita. Quer dizer então que eu não preciso pensar nas outras? Não é isso. É uma questão só de prioridade mesmo. Eu tenho que focar o máximo possível as minhas forças para conseguir fazer com que essa educação básica, que é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, seja garantida para todos, universal. E aí depois eu vou fazendo de tudo também para atender as outras, mas a minha prioridade é essa. Por que é a minha prioridade? Porque é a época que todo mundo é obrigado, se todo mundo é obrigado a se matricular, eu preciso fornecer. É 100%, não tem exceção. Então é esse aspecto que vocês precisam só considerar, tá bom? Diferenciar esses dois pontos. Seguindo, o 3 vai falar sobre o atendimento educacional especializado, que é o AEE, que vai ser gratuito também aos educandos com. Aí aqui, lá na Constituição, vocês lembram que eles falavam atendimento educacional especializado ao portador de deficiência. E eu já tinha falado que portador de deficiência não é um termo mais usado, apesar de não estar errado, porque não foi retirado, mas ele não tá legal mais, tá? Ninguém usa mais esse termo. O que a gente deve falar é pessoa com deficiência, simplesmente. Só que aqui dentro da LDB, esse texto foi atualizado e foi incluído mais 2 públicos dentro da educação especial. Então, além das pessoas com deficiência, que é o primeiro público, né? Nós temos as pessoas TGDs, que é transtornos globais do desenvolvimento, que é o segundo público, TGD. Que entra aqui quem tem o autismo e outros aspectos relacionados a isso. E o terceiro público, que é quem tem altas habilidades ou superdotação. E aí a gente até vai estudar dentro das DCNs da educação especial melhor, mais detalhado esses aspectos, mas o que vocês precisam entender é que dentro da LDB são esses 3 públicos. Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. São esses 3 públicos-alvos que são atendidos pela educação, pelo atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, que eu já tinha falado lá dentro da Constituição, preferencialmente, não é exclusivamente. Então, eu tento ao máximo colocar essas crianças para serem atendidas dentro da educação regular. Caso não seja possível a sua integração por alguma questão muito específica, foram feitas tentativas e não foi possível, aí sim a criança pode ser até matriculada numa escola de educação especial, tá bom? Mas a preferência é a educação regular. E aqui ainda fala que é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. O que significa isso? Que a educação especial, que é o atendimento educacional especializado, ele passa por todos os níveis. Ele passa desde a educação infantil, fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, educação superior, qualquer modalidade, EJA, educação profissional. Todos esses níveis contemplam um atendimento educacional especializado. Então, ele pode estar presente em todos esses níveis, etapas e modalidades, tá? Não existe um início. Olha, tem muita gente que fala isso. O atendimento educacional especializado só inicia a partir do ensino fundamental. Na educação infantil não existe. Existe sim. Aí a garantia é essa que a gente está vendo aqui. Esse inciso 3º que fala sobre todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. Não existe exceção aqui, tá?
tá? Então o atendimento educacional especializado vai passar por todos esses, não existe exceção. Então bastante atenção aqui também, porque é uma inclusão da LDB que não estava lá presente dentro da Constituição. Prosseguindo, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, aqui bastante atenção. Quem são as pessoas que não concluíram na idade própria? O ensino fundamental, ele se inicia lá nos 6 anos de idade e o ideal seria que ele se finalizasse, né, que ele acabasse nos 14 anos. Enquanto o ensino médio vai dos 15 até os 17. Aqui, ensino fundamental, ensino médio. Quem está fora da idade? Então, quem deveria estar no ensino fundamental, mas já tem mais de 15 anos. Quem deveria estar no ensino médio, mas já tem mais de 17 anos, ou seja, 18. Então, esse é o público que está fora da idade certa. Então, se eu tiver uma adolescente lá de 15 anos que está fora da escola e que ele não conclui o ensino fundamental, ele pode acessar o EJA. Se eu tiver um adulto de 18 anos que não conclui o ensino médio, ele pode fazer também o EJA, tá? Então, esse acesso a jovens e adultos que não concluíram a etapa do ensino fundamental ou do ensino médio na idade própria. Por que a educação infantil não está aqui? Por motivos óbvios. A educação infantil, ela é uma etapa que atende essa demanda da criança muito pequena, da criança pequena. Então, não faria sentido você fornecer esse tipo de demanda de educação para jovens e adultos, né? Já passaram esse processo do desenvolvimento, então a gente já vai direto para o ensino fundamental e ensino médio. Apesar de ser bastante óbvio isso, eu ressalto, porque eu já vi perguntas em provas colocando lá que acesso público e gratuito ao ensino, à educação infantil, ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, cuidado com isso, tá? É só o ensino fundamental e ensino médio, porque a gente está falando de jovens e adultos, tá bom? Acesso a níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Esse aqui também já estava lá na Constituição. O que seria esses acessos a níveis mais elevados? Acesso a nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, segundo a capacidade de cada um. Por quê? A educação básica está para todos, então todo mundo tem direito a acessar, independente de qualquer coisa. Então não existe essa de avaliar a capacidade. Eu vou ver se a pessoa pode ir para o ensino fundamental de acordo com a sua capacidade. Não, vai para o ensino fundamental porque tem direito, está dentro da idade correta, vai acessar. Já quando eu penso em ensino superior e educação superior, não é bem assim, a gente avalia assim a capacidade da pessoa, até pela questão da escolha do curso, se tem vinculação com aquilo que a pessoa quer. Então, são feitos vestibulares, processos seletivos para escolha e o acesso ele é garantido, então a gente tem Enem, ProUni, várias formas de garantir acesso, bolsas, mas é de acordo com a capacidade de cada um, de aptidão, daquilo que a pessoa mais gosta e também de possibilidade de ingresso mesmo, da pessoa conseguir passar. O que acontece dentro desse aspecto? A educação básica ela tem que ter qualidade para que qualquer pessoa que queira acessar níveis mais elevados tenha essa possibilidade de acordo com as suas capacidades, daquilo que foi desenvolvido ao longo da educação básica. Então, dividam isso, tá? A educação básica é obrigatória, todo mundo tem que fazer a educação dos 4 aos 17 anos, mas acesso a níveis mais elevados, ele tem que ser garantido, o acesso, mas aí vai depender da capacidade, então nem todo mundo vai acessar, tá bom? Ensino noturno. Esse ensino noturno aqui, eu não estou falando de EJA, tá? Eu estou falando de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Pra quê? Sabe aquele adolescente que começou a trabalhar, tem 17 anos, ele começou a trabalhar e ele vai ter que talvez fazer uma escolha ali entre estudar e trabalhar, e eu sempre gosto de ressaltar que às vezes as necessidades financeiras de alimentação, de moradia são muito mais gritantes do que a da educação. Então se a pessoa vai pesar, eu preciso comer e dormir em algum lugar e eu preciso estudar, qual que vai ser mais importante? Se eu precisar fazer essa escolha por uma questão de sobrevivência, é óbvio que a questão da alimentação e da moradia vai ser muito mais importante do que a questão da educação naquele momento. Então para se adequar às condições do adolescente, principalmente quando a gente pensa em um adolescente trabalhador,
é a oferta do ensino noturno, que aí ele vai ser adequado. Aí o aluno não precisa fazer essa escolha entre trabalhar, fazer um estágio e estudar ao mesmo tempo, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente está falando ainda de educação regular, não estamos falando de educação de jovens e adultos. Depois, 7 vai falar sobre a oferta, agora sim, da educação regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que foram trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Esse aqui eu gosto sempre de ressaltar. Que necessidades são essas? Que aspectos e que modalidades são essas citadas aqui nesse trecho? Eu sempre falo que a educação de jovens e adultos ela é muito específica. Não dá para você trabalhar com educação de jovens e adultos da mesma forma que você trabalha com a educação básica ali na idade própria. É muito diferente, são demandas diferentes, são vontades diferentes, interesses muito diferentes. Então são etapas da vida totalmente diferentes de uma criança e de um adolescente. Então você precisa considerar isso no processo e na oferta da educação. É isso que está colocando aqui. É um dever do Estado pensar nesse público, pensar em como vai ser ofertado. Um cuidado que vocês não devem ter. Apesar de ser um dever garantir, não é um direito não é uma obrigação de garantir a todos, assim como a creche, porque não está dentro da educação básica obrigatória e gratuita. Quer dizer que se a pessoa quiser e ela não conseguir, ela não vai conseguir de jeito nenhum? Não, ela vai lutar e vai conseguir, porque é um direito do acesso à educação. Mas que as políticas públicas, elas são muito voltadas para garantir primordialmente ali da educação básica obrigatória e gratuita. E depois, de uma forma meio secundária, a garantia dessas outras ofertas que são importantes, que são também deveres, mas que ainda não estão universalizadas, tá? Então, bastante cuidado só com esse aspecto. Toda vez que a gente fala de universalização, ou seja, de garantir para todos, eu sempre penso no público que é do obrigatório e gratuito, dos 4 aos 17 anos. Mas o Estado deve fornecer, sim, essa modalidade de educação para jovens e adultos também, e sempre pensando nas suas condições que são bem peculiares. Continuando, também estava lá na Constituição, programas suplementares. O que seria suplementar? Eu fornecer aquilo que está faltando para conseguir atender uma demanda. E aqui é o MATA, né? Material didático escolar, alimentação, então, transporte e assistência à saúde. Tá? É bom vocês lembrarem que são esses 4, porque algumas bancas vão colocar ali outros aspectos que não tem nada a ver, vão colocar, sei lá, material escolar, uniforme, coisas que não fazem sentido dentro dessa questão dos programas suplementares ou acréscimos que talvez vocês associem que sim. Então, bastante cuidado. Quando a gente fala de programas suplementares dentro dos deveres do Estado, são só esses 4, tá bom? Seguindo padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade de quantidades mínimas por aluno, insumos indispensáveis para o desenvolvimento do processo do ensino e aprendizagem. Então, aqui é o mínimo necessário para o funcionamento adequado, tá? Esse aqui é bem simples, bem autoexplicativo, esse dever. O 10 vai falar sobre vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima da residência, para toda criança a partir dos 4 anos de idade. Aí aqui eu gosto sempre de fazer um paralelo com o ECA, porque lá no ECA vocês vão ver que isso aqui é mais amplo, tá? Aqui eu tô dizendo que eu só vou garantir a vaga mais próxima da residência para crianças a partir dos 4 anos. Então, quem está na creche não necessariamente eu preciso atender próximo da casa. E eu tô falando só sobre pré-escola e ensino fundamental. Então, adolescente de 15 anos a 17 também não entra nesse parâmetro aqui dentro desse dever do Estado colocado dentro da LDB. O que acontece? O ECA, ele já contempla de uma forma diferente. O ECA, ele vai dizer que toda criança e todo adolescente, e aí ele não estipula a idade, tem direito à educação próximo da residência. E o ECA ainda coloca que, se os irmãos estiverem na mesma etapa, eles devem frequentar a mesma escola, deve ser garantida a matrícula lá na mesma escola para facilitar ali o processo de ida dos pais para levar essas crianças. Então, olha só, aí parece divergente. O que acontece? Os focos
são diferentes. Aqui eu tô falando sobre educação. Então, quando foi formulada a LDB, quando ela é atualizada, eu sempre penso em educação. Então, eu vou garantir para essas crianças, porque eu tô atendendo em educação básica, e porque adolescente já consegue ir sozinho para a escola, então já são maiorzinhos, já conseguem se virar melhor. Já quando eu falo do ECA, como a gente está falando no ECA de proteção integral, aí eu coloco todo mundo no pacote. Então, bastante atenção para vocês não se confundirem, tá? ECA vai falar sobre esse aspecto da proteção, entra todo mundo, crianças e adolescentes. Lá não é delimitado da educação infantil ou fundamental. Lá tem de todo mundo que é criança ou adolescente, que vocês já devem ter estudado. Criança até 12 anos incompletos, adolescente entre 12 e 18. Aqui dentro da LDB, ele delimita crianças a partir de 4 anos dentro da educação infantil e ensino fundamental. Não entra ensino médio, não entra creche. Tá bom? Então, cuidado só para fazer esse paralelo entre as duas leis para não errar, porque pode ser cobrado tanto uma quanto a outra, tá bom? E ainda eu coloquei aqui para vocês o quarto A. Esse artigo 4A, ele fala sobre, também uma inclusão mais recente, né? Sobre o atendimento educacional durante um período de internação. Essa internação, ela pode ser tanto hospitalar, até coloquei aqui o símbolo da Cruz Vermelha, né? Quanto domiciliar. Então, pensa naquela criança que passou por uma cirurgia, um processo de saúde, relacionado à saúde, e ela precisou ou ficar internada por muito tempo no hospital, ou ainda na casa dela, porque às vezes a criança não fica necessariamente no hospital, mas ela precisa ficar em repouso em casa, sem poder ir até a escola. E aí essa inclusão colocou que o atendimento educacional tem que ser garantido, tá bom? Então, os sistemas de ensino, eles devem formular formas de conseguir fazer este atendimento. Não existe aqui uma regulamentação de como isso vai ser ofertado, mas existe essa demanda, essa necessidade criada aqui dentro da LDB, e aí vai ter que ser regulamentada essa questão. Mas a necessidade existe, se cair na prova, tanto um quanto o outro. Então, bastante atenção, porque o que eu imagino aqui que as bancas poderiam colocar, apesar de ser uma inclusão que ainda não vi questões sobre isso, mas que pode ter, pode ser que eles coloquem lá dizendo que só se o atendimento for, só se a internação for hospitalar e não domiciliar. Então, eles podem fazer essa diferenciação. Até coloquei as imagens, porque acho que com imagem a gente sempre lembra melhor da figurinha, né? Então, bastante atenção com isso. No próximo vídeo, eu termino esse título com vocês. A gente fala sobre artigo 5º até o 7º A para finalizar essa etapa, e depois no próximo a gente continua falando sobre o 8º em diante. Até mais!